ciência é a grande luz da humanidade. No Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a 70 e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, pós-Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a 5 pontos principais: colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, lutar pela qualidade e universalidade da educação, defender os interesses dos cientistas, promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência, lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso nas ruas. E também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os 2 grandes motores do progresso humano. SBPC, 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. Boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na 72ª reunião anual da SBPC, Ciência, Educação e Desenvolvimento Sustentável para o século XXI. Eu sou Ana Maria César Pompeu, presidente atual da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, e vou coordenar a mesa redonda, cujo tema é os estudos clássicos no Brasil para o século XXI. Então, nós vamos receber os professores, né? A professora Tatiana Ribeiro, da UFRJ, depois o professor Marcos Figueira da Silva, da UFRN, e a professora Camila Condilo, da UNB. Primeiro, vamos chamar a professora Tatiana Ribeiro.
né? E eu vou apresentar um pouco aqui do currículo dela. Ela é licenciada em Letras Português e Grego pela UFRJ, mestre e doutora em Letras Clássicas pela mesma instituição, professora adjunta de Língua e Literatura Gregas da UFRJ desde 2006, foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos no biênio 2018-2019, atualmente é editora associada de Clássica, Revista Brasileira de Estudos Clássicos. Ô, professora Tatiana, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a você. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer muito grande poder fazer parte dessa mesa ao lado de colegas tão queridos. Você, atual presidente, nosso ex-presidente, professor Marcos Figueira, e da professora Camila Condilo. Eu vou propor algumas questões para reflexão sobre o que nos tem dado e o que nos tem a dar os estudos clássicos nesse século que tem seus anos 20 agora, marcados pela incerteza e por certa desesperança. Talvez se possa refazer a pergunta: o que vamos buscar lá na antiguidade? Que respostas tensionamos encontrar? Por que voltar aos antigos e sob que ótica? Os estudos clássicos se caracterizam como um campo de saber, de conhecimento multi, inter e transdisciplinar por excelência. O professor Paulo Martins, em um artigo publicado em junho de 2019 no Jornal da USP, em defesa veemente de uma autonomia da área de estudos clássicos, propõe uma definição para cada um desses conceitos a fim de melhor precisá-los. A multidisciplinaridade operaria mais de uma área do conhecimento, trabalhando um determinado conteúdo, cada qual com seus métodos e perspectivas. A interdisciplinaridade se caracterizaria pela união de mais de uma disciplina, articulando-se num projeto comum, cada uma explorando aspectos relevantes de sua área de conhecimento, quando uma troca de saberes torna-se central a fim de ampliar as possibilidades de entendimento sobre um assunto. A transdisciplinaridade, tida como novo modo de pensar que foge do método cartesiano de disciplinas estanques, seria a integração entre conhecimentos de tal maneira articulados que a própria ideia de disciplina se esvaziaria, dando lugar ao conhecimento sem julgo, sem os grilhões ortodoxos de conteúdo. História, letras clássicas, arqueologia, antropologia, filosofia operam relações constantemente e em graus distintos de reciprocidade. E para esse campo, essa grande área, não há texto, não há artefato, não há ruína que falem por si só. Há quem defenda a temporalidade das ideias, do pensamento, de determinados conceitos, mas os estudiosos da cultura clássica não podem ou não costumam prescindir das categorias de tempo e espaço para pensar seus objetos, considerando-se suas ocasiões de produção. Mas também não se pode desconsiderar a ocasião da reflexão, o tempo, o espaço e o propósito em que são pensados os objetos, no próprio instante da pesquisa, trabalhando com o que Nicole Laurent, em uma conferência sua, proferida e publicada nos anos 90, chamou de regime de anacronismo, trafegando em via de mão dupla. Diz Nicole Laurent, nem tudo é possível absolutamente quando se aplicam ao passado questões do presente, mas se pode pelo menos experimentar tudo, com a condição de estar a todo momento consciente do ângulo de ataque e do objeto visado. Nicole Laurent nos dá como exemplo de historiadores dedicados à antiguidade que fazem de algum modo do presente a embreagem de sua prática, Pierre Vidal-Naquet e seu interesse pós-guerra da Argélia
por uma forma de combate insurgida da democracia ateniense, a falange de hoplitas, como imagem possível para se pensar o modelo do exército argelino. Também evoca como exemplo Jean-Pierre Vernant por sua leitura marxista da democracia ateniense, sustentada no embate de ideias diversas, conflitantes, em seu consagrado às origens do pensamento grego. Talvez comprometida essa leitura com seu percurso de militância no Partido Comunista Francês. Esse mesmo Vernant, ele próprio, confessadamente, relaciona sua concepção de bela morte, de morte heróica do jovem que não foge à luta, com sua experiência na resistência francesa. Essa foi sua resposta à pergunta que lhe foi feita muitos anos depois por François Hartog. Pensando nessas colocações de Nicole Leroux e retomando as minhas palavras iniciais dessa fala, as minhas perguntas, por que voltar aos antigos? Que respostas buscamos lá? Ou a que novos questionamentos supomos poder obter alguma resposta? Em tempos de pandemia, não foram poucos, de março até então, os debates, falas, colunas em blogs, entrevistas, encontros virtuais nos quais se evocou o episódio da peste de Atenas, escrito por Tucídides em sua História da Guerra do Peloponeso. Das mazelas ocasionadas pelo flagelo e sua recidiva, o historiador de Atenas nos conta, o quanto é possível dizer em palavras, como os atenienses do V século reagiram àquele mal sobrevindo num contexto de guerra. Seu duplo infortúnio. Guerra e peste, quase co-irmãs, são imagens recorrentes entre os gregos antigos, evocadas em verso e em prosa, Heródoto, Sófocles, Tucídides, e aquela que o Ocidente elegeu como sua literatura fundadora e que nos atende pelo nome de Homero ou de Ilíada de Homero. Como destaca o professor Henrique Cairuz em seu artigo A Peste na Literatura Grega, de 2014, a peste na Ilíada inaugura toda uma tradição literária ocidental. É importante ter em mente que toda uma tradição ocidental, narrativizada, construída ao longo de séculos, de idealizações de uma sociedade grega modelo, de uma arte grega que beira a perfeição igualmente idealizada, de uma língua formalmente precisa, sintaticamente rebuscada, semanticamente desambígua, mãe do pensamento, vem sendo repensada. Tais idealizações passam elas próprias a objeto. Como pensamos e lemos os gregos, a antiguidade, ao longo dos séculos, é por si motivo de indagação, algo que vai além daquilo que se entende em outros campos por recepção. Por muitos anos, não muito remotos, os gregos antigos e sua cultura foram como que o germen, se não o mais robusto e central tronco da árvore genealógica do Ocidente. E ainda, curiosamente, vista como uma cultura originária e, ao mesmo tempo, moderna, como se pode depreender de um dito atribuído a Oscar Wilde. Tudo que é moderno em nossas vidas devemos aos gregos. Tudo que é anacrônico deve-se ao medievalismo. Não à toa, por muito tempo, o intervalo entre as datas de 1200 a 800 a.C. foi chamado, por analogia, de Idade Média Grega. Hoje se propõe uma revisão da noção de ocidentalidade, uma mudança de foco e entendimento da Europa Ocidental como paradigma civilizatório único, como nutriz do novo mundo, considerando-se mais do que os intercâmbios culturais com o Oriente, mas o próprio Oriente como fonte matriz do que sequer conseguimos identificar ou determinar, o quanto deles somos tributários. Mas, por outro lado, assistimos novamente a uma apropriação lesiva, excludente e perigosa da antiguidade ocidental, como signo de pureza, de genuinidade, de superioridade,
para fins de afirmação de uma supremacia racial, cultural e intelectual. Lembro-me de um dos primeiros depoimentos de um ministro da Educação ao Senado e de seu dizer-se quase que de minuto em minuto aristotélico. O sábio de Estagir, aliás, tem servido a toda a gama de propósitos conservadores. Com vistas às próximas décadas desse século XXI, e lendo as memórias do professor Jacinto Lins Brandão, um dos mais queridos mestres dos estudos clássicos no Brasil, penso no ano de fundação da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, 1985, um início ocorrido no seio da 37ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que tinha por tema começar de novo. Naquele momento, um grupo de jovens professores de estudos clássicos, idealistas, audazes e abnegados, empreendia uma luta muito peculiar e digna em tempos de abertura, de anistia, de retomada da democracia após tantos anos de ditadura militar. Esses nossos precursores, fundadores e mestres, lutando inclusive contra forças conservadoras de direita e de esquerda dentro dos próprios estudos clássicos, insistia no óbvio. O estudo da antiguidade não está inerentemente vinculado a um projeto colonialista e colonizador que o odioso governo militar fazia reverberar e valer. Ao contrário, os estudos clássicos estão inseridos num projeto de questionamentos profundos acerca da identidade e da alteridade, numa rara oportunidade de operar um vértice entre tempo e espaço com uma complexidade cujos meandros continuam absolutamente inexplorados. Hoje, há quem se dedique, por exemplo, à história da erudição no Brasil, ao estudo do uso dos textos legados pela antiguidade no projeto civilizatório colonizador relativo aos povos encontrados pelos europeus, entre muitos outros estudos dessa natureza, como aqueles feitos na área de tradução, em especial de tradução de poesia. Os estudos clássicos no Brasil nunca se prestaram a ser um aquartelamento de pesquisas que se propunham a disseminar uma ideia de superioridade étnica, dissimulada ou não pelo distanciamento temporal. Tratamos de povos belicosos, escravagistas, etnocêntricos, mas que compõem parte de nossa identidade e parte de nossa alteridade. Também nisso, não somos pioneiros, somos, em certa medida, herdeiros de um projeto postulado por José Martí, com o qual repetimos: preferimos uma Grécia que seja nossa a uma Grécia que não seja nossa. Trata-se de um projeto hermenêutico, pedagógico e de uma cultura que afirma que o devir se dá na flexão do que se é e do que se não é, movido pela vontade de ser, pelo desejo de ser melhor, em busca de nossa edad de ouro. Sem essa compreensão, não poderemos dar o passo definitivo para que possamos repetir aquele lema daquele congresso da SBPC em que nasceu nosso SBEC. Começar de novo. Oi, Tatiana, então, ótimo. Depois nós vamos abrir para comentários, tá bem? Por enquanto, né, vamos só agradecer a você pelas palavras, né? Depois a gente comenta um pouco também. Você trouxe, né, um pouco de história da SBEC, um pouco de história da SBPC também, né? E a importância dos clássicos para nós, sempre, né? E hoje, especialmente. Então, vamos continuar. E, não, antes de continuar, eu quero só fazer uma observação, né, que a professora Tatiana Ribeiro, ela é membro do PROAERA, que é Programa de Estudos em Representação da Antiguidade, né? É um grupo aqui da SBEC, né?
cadastrado no CNPq e na SBEC. Então, nós vamos convidar agora o professor Marcos Figueira, né, da UFRN. O professor Marcos é professor de Filosofia Antiga na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é membro do PP, né, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRN, membro do PRAGMA, Grupo de Pesquisa em Filosofia Antiga da UFRJ, e a área de pesquisa dele é Ética e Metafísica na Antiguidade, com ênfase no epicurismo. Tá bem? Então, professor Marcos, seja bem-vindo, boa tarde, e agradecemos, né, desde já, suas palavras. Boa tarde, Ana Maria, boa tarde, Tatiana, boa tarde, Camila, e todos que nos estão assistindo. É um prazer, mais uma vez, fazer parte dessa mesa da SBEC dentro da reunião da SBPC. Eu lembro que a primeira vez que a SBPC se reuniu aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi em 98, né? E eu estava aqui como secretário regional. Na época havia ainda essa coisa de secretaria regional da SBEC, né? E nós recebemos aqui o professor Irineu Bicudo, o professor Jair Torrano, a professora Raquel Gazola, e foi um momento muito agradável, de boa convivência aqui. E uma outra vez, já em 2000, eu fui à UNB participar também dessa mesa da SBEC na reunião da SBPC que aconteceu lá na Universidade de Brasília, né? E foi também muito interessante na época essa participação. Então, esse ano a SBPC, se não houvesse a pandemia, ela seria sediada aqui no Rio Grande do Norte, aqui na UFRN, Natal, né? E eu, mais uma vez, tive o prazer de poder participar agora dessa maneira remota, dessa maneira atual, né, que as coisas estão se dando através da internet. Mas com satisfação que eu sempre gosto de estar perto dos meus colegas, tenho muita saudade de vocês. É uma pena que a gente não possa mais se reunir com tanta frequência como fazíamos antigamente, né? Espero que no futuro próximo isso volte a acontecer, porque acho muito mais interessante essa possibilidade de a gente conviver de fato, né, e não dentro dessa realidade virtual. E vamos torcer aí para que as coisas tomem um rumo bom e a gente possa, no futuro próximo, se encontrar. Bom, quando a Ana Maria me convidou, eu fiquei pensando que era importante tecer uma reflexão sobre esses 20 anos, né, como a Tatiana acabou de dizer, que já tem de século XXI, né? Nós já estamos em 2020, né? E como é que essa transformação, como tem se dado essa modificação nos estudos clássicos? E eu falo basicamente a partir da minha área, que é a filosofia antiga, mas que é uma área que está o tempo todo, vamos dizer, se relacionando com as demais áreas, né? Sobretudo com as línguas clássicas, com a história, com a antropologia, enfim, com a arqueologia. A gente está sempre nesse diálogo, né, com as outras áreas de estudos clássicos. Era muito bom no início dos anos 2000, né, quando a gente estava ganhando um espaço, quando havia uma perspectiva de crescimento. Eu me lembro que essas secretarias regionais da SBEC, elas tinham uma forma muito acanhada, muito isolada, não é, de produzir as suas pesquisas e de mostrar essas pesquisas e de integrar essas pesquisas a uma realidade maior no país. Com o passar do tempo, a SBEC foi ganhando um vulto maior e foi ganhando uma perspectiva maior de convivência
em diversas áreas do país, né? De convivência, por exemplo, de nós que estamos no Nordeste, a Ana Maria está no Ceará, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, e as pessoas que estão no Paraíba, Pernambuco, por aí, com o pessoal que está no sul do Brasil, ou no Centro-Oeste, ou no Sudeste, enfim. Através dos programas de pesquisa, né? Que a gente começou, foram conquistas. Eu vou dar um exemplo de um programa que foi importantíssimo para nós, que foi o PROCAD, né? Nós estabelecemos, por volta de 2010, 2011, um convênio, PROCAD, com a UFMG. Ele foi proposto pela pós-graduação em filosofia da UFMG. Na época, o PROCAD foi coordenado pelo professor Marcelo Pimenta, né? Mas tinha outros professores lá da UFMG, tinha nós aqui da UFRN e o pessoal da filosofia da Federal do Ceará. Esse período que durou esse PROCAD foi uma coisa, foi um sopro, né? de alento para que a gente pudesse promover, de fato, o intercâmbio de pesquisas e fazer crescer a pesquisa em filosofia antiga, particularmente, mas, ao mesmo tempo, que os nossos alunos pudessem estar em contato com professores de grego, de latim, de literatura grega, latina, de história, enfim, nesses outros centros de pesquisa, né? Esse PROCAD foi um exemplo assim, fundamental, que eu acho, da inter-relação entre áreas. O Brasil é tão grande, não é? E temos colegas espalhados aí por essa imensidão do Brasil, e esses programas, eles fomentaram esse intercâmbio, eles fomentaram essa troca de orientações, de ideias, que era bom para os professores, era bom para os alunos, era bom para toda a comunidade científica. Havia dinheiro para isso, havia verba, havia bolsa, havia fomento à pesquisa, né? Isso era uma coisa grandiosa, que a gente batalhou durante tanto tempo para chegar nisso e conseguimos, durante um período, ter essa benécia. Bom, além disso, tenho que chamar a atenção também o crescimento de grupos de pesquisa, de áreas específicas do conhecimento. No caso da filosofia, por exemplo, eu posso dizer que aqui no Nordeste diversos grupos foram se formando, né? Por essa ocasião, inclusive, do PROCAD, nós tínhamos um doutorado integrado, que é chamado doutorado integrado em filosofia, que envolvia a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Então, os meus colegas na área de filosofia antiga, tanto da Paraíba quanto de Pernambuco, estavam em contato constante com os nossos alunos e nós aqui com os alunos desses outros programas. Enfim, havia uma troca, havia um intercâmbio. Eu estava sempre indo a Recife, a João Pessoa, oferecer cursos, participar de eventos, participar de bancas de mestrado, de doutorado, enfim. Isso também acabou. Né? Assim como o PROCAD acabou, isso também acabou. Mas o que ficou daí foi um legado, não é, de amizade e de proximidade com os professores que continuam atuando nos programas de pós-graduação nessas universidades. Assim como, através do PROCAD, houve essa aproximação maior com o pessoal da Federal do Ceará também, né? E entre as outras universidades do resto do país, a gente também teve uma relação fantástica, não só com a UFMG, que eu já falei, mas, sobretudo, com a UNB também, através do Grupo Arcai, né, que eu até hoje sou um participante, assim, e já participei de vários eventos, e tenho muitos amigos que trabalham dentro desse grupo de pesquisa, e o grupo do Pragma, do Proera no Rio, enfim, são todos colegas de geração que foram se espraiando pelo Brasil e que, através desses programas e dessas formas de relação de pesquisa e de atuação, foram solidificando os estudos clássicos
na nossa região, principalmente aqui, falando a partir do Rio Grande do Norte. É com muita tristeza, né, que a gente observa, vamos dizer, de 2016 para cá, uma decadência, uma franca decadência de tudo isso, né, não só pelos cortes de verba para os programas de pós-graduação, para as pesquisas, o corte de bolsas, não há mais como viajar, não há mais como fazer eventos, e isso tudo foi coroado ainda com essa situação absurda que nós vivemos hoje, dessa pandemia que, desde o início desse ano de 2020, tem dificultado ainda mais a possibilidade da gente se encontrar e da gente fazer os nossos eventos presenciais e nossos encontros presenciais. Isso tudo eu estou falando, chamando a atenção, para dizer que a gente batalhou muito para conseguir esses ganhos que tivemos nos meados desses anos 2000, notadamente de 2010 até 2016, por aí, e como isso caiu numa franca decadência a partir de uma mudança de percepção daqueles que estão no governo desde então, sobretudo daqueles que comandam ciência, tecnologia e educação. Né? É uma pena que a área de humanas e as diversas disciplinas estejam hoje sofrendo esse tipo de boicote, esse tipo de, vamos dizer, de marginalização mesmo, né? É como se a gente estivesse voltando a tempos difíceis que nem vale a pena recordar, né? Que a gente já viveu no passado, antes do processo de redemocratização do país. Bom, disso tudo, né, para não ficar só nesse niilismo atroz, né, eu diria que a gente tem coisas a aprender, a gente tem lições, principalmente a partir dessa necessidade premente hoje de uso dessas tecnologias de ensino à distância, de uso da internet para promover eventos, para fazer bancas de defesas, de qualificações, de defesas, de dissertações, de mestrado. Enfim, nós nos encontramos agora dessa maneira virtual e a gente está aprendendo e está desenvolvendo mecanismos, não é, de resistir, de fazer a pesquisa nessa nossa área de estudos clássicos, ela não esmorecer, né? Ela manter a sua pegada, ela manter a sua força e a sua dinâmica de trabalho, né? Isso a gente está fazendo um esforço sobre-humano para isso continuar marchando numa boa direção. Próximo também a gente tem um outro olhar mais cuidadoso, mais generoso, né, para a pesquisa nessas áreas dos estudos clássicos. A gente não perdeu essa esperança que no futuro a gente ainda possa contar com uma lucidez, né, com uma generosidade maior por parte daqueles que detêm a verba, o poder, né? Enfim, o que é que eu estou observando? Isso, em grande parte, graças aos grupos de pesquisa, aos grupos de trabalho da SBEC, que estão se desenvolvendo e estão se solidificando cada vez mais, graças a essa tomada de posição de uns anos para cá, não é, de dar espaço para esses grupos trabalharem no interior da SBEC, essa ramificação de pesquisa pelo Brasil inteiro, esse encontro de diversas regiões em grupos de trabalho, de grupos de pesquisa, a partir de temáticas que são comuns. Aqui, eu participo de alguns, uns mais, outros menos, mas estou sempre sabendo das notícias, das novidades, procurando conversar com os colegas. Então, eu gostaria de dizer que a gente continua forte, a gente continua perseverando. Nós, hoje, aqui em Filosofia, nós temos o nosso próprio programa de pós-graduação, com doutorado, inclusive, não é?
e é crescente a nossa produção, em termos de dissertação e de teses, na área da filosofia antiga, ou da recepção do pensamento antigo na filosofia moderna e contemporânea, né? E estamos sempre dialogando com as pessoas que estão no Ceará, que estão em Pernambuco, estão na Paraíba e em outros estados do Nordeste, e também nessa confluência, né, com os nossos colegas da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte também, né? Então, acho que o que é que fica vamos dizer, de esperança, de perspectiva, de resistência, para a nossa pesquisa, esse horizonte que se abre a partir dessa situação difícil que nós estamos passando atualmente, na verdade, a manutenção, não é, e o crescimento, não é, desses encontros virtuais, dessas publicações online, desses seminários, dessas orientações, dessas bancas, enfim, de todas as formas como a gente trabalha, nossas formas de atividade de trabalho, para manter a produção, para fazer crescer a produção nas áreas dos estudos clássicos entre nós, né? Hoje eu vejo com muito bons olhos, né, o trabalho feito por colegas que trabalham com estoicismo, por exemplo, lá na Universidade de Sergipe, que estão integrados também lá com o grupo do Arcai. Aqui entre nós, o trabalho sobre a pesquisa no epicurismo, no pensamento de Epicúrio, na tradição epicurista grega e romana, também é algo que tem produzido muitos trabalhos, desde trabalhos de final de curso, da licenciatura e do bacharelado, até dissertações e teses nessa área, né? Lembro também que a Universidade Federal de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, também tem tido uma produção significativa nessa área. Então, eu vejo que a gente tem que continuar, a gente tem que perseverar nesse caminho de manter, sobretudo, a relação entre a filosofia e as línguas clássicas, porque isso é um ponto muito importante. Eu tenho viajado frequentemente para Portugal, para a Universidade de Coimbra, e lá eu tenho encontrado diversos colegas portugueses que têm falado da tristeza que é o fechamento dos cursos de latim, de grego, nas universidades portuguesas. Eu acho que isso é um movimento que acontece no mundo todo, né? E aqui entre nós, no Brasil, é muito perigoso isso. A gente tem que dar muita força, a gente tem que trabalhar muito junto com esse pessoal, a gente tem que estar uns ajudando aos outros no sentido de mostrar a pertinência, né, do ensino das línguas clássicas, né, para a sobrevivência, né, da arqueologia, da história, da filosofia, da antropologia, enfim, da literatura. É muito importante a gente valorizar os centros que se consolidaram. E eu falo basicamente aqui da Universidade Federal do Ceará, dos meus colegas que estão lá nessa luta para manter, não esse belo centro de estudos de língua e literatura clássica lá. Também aqui na Paraíba nós temos também colegas que estão trabalhando. Infelizmente, aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem pouco, muito pouco. É uma batalha antiga, a gente já conseguiu algumas vitórias, a gente teve a adesão de professores que vieram de fora e passaram um tempo e aumentaram um pouco a nossa, vamos dizer, a nossa oferta de disciplinas de grego 1 e 2, latim 1 e 2, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de fortalecer mais essa parte dentro do departamento de letras, né? Mas eu tenho essa esperança, assim como eu tenho esperança de que a gente vai sair desse negócio, dessa reclusão, né?
desse isolamento social, eu também tenho a esperança de que novos ventos da política possam trazer mais, vamos dizer, uma valorização maior dos estudos clássicos entre nós. Bom, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês, um pouco de informação da nossa produção aqui. Muito obrigado. Muito bom, professor Marcos, né? Uma reflexão bem ampla, né? Mostrando a importância dos estudos clássicos, da resistência, né? Dos grupos, muito bom. No final, nós vamos ter um tempinho para discutir, tá? Então, agora nós vamos já chamar a nossa outra convidada, que é a professora Camila Condillo. Tá? A professora Camila Condillo possui bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, Franca, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo, USP, doutorado em Estudos Clássicos pela Universidade de Cambridge. Ela realizou um estágio pós-doutoral, um pós-doutorado no Departamento de História da Universidade de São Paulo, foi professora visitante do Instituto de Estudos Clássicos. Atualmente, ela trabalha no Departamento de História da Universidade de Brasília. E ela é uma das coordenadoras do Grupo Animalia, da SBEC. Né? Professora Camila, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, nós estamos agradecendo por sua fala. Muito obrigada, Ana. Então, eu quero muito agradecer por essa oportunidade de participar nessa mesa com vocês. Para mim é uma honra muito grande, né, um privilégio estar com pessoas que eu admiro e respeito muito, você, a Tatiana e o Marcos. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu também agradeço as pessoas que estão aqui presentes, né, nos assistindo, porque eu sei que o trabalho acadêmico, a gente sempre tem muita coisa para fazer, esse ano está mais turbulento do que normalmente então tem muita coisa aí, implicações do ano inteiro aí repercutindo agora, então, muito obrigada por todos que vieram prestigiar a nossa apresentação aqui, tá? Eu escolhi falar sobre o tema estudos humano-animais e estudos clássicos. Esse é um tema que me toca muito diretamente e para o qual eu tenho dedicado os meus esforços de pesquisas mais recentes. Então, isso é um dos motivos que eu optei por falar sobre esse assunto. Mas um outro motivo também é porque esse é um campo de estudos bastante recentes que, a meu ver, vai pautar aí significativamente a agenda dos estudos clássicos nos próximos anos. Eu vou fazer uma apresentação bastante geral, dado o tempo que nós temos para tanto, são 20 minutos, e são temas que tomariam mais tempo para serem desenvolvidos com mais calma. Então, eu vou falar de maneira bastante genérica sobre o que é esse campo, né, os estudos humano-animais, num primeiro momento. Na segunda parte da minha apresentação, eu vou tentar apresentar em linhas muito gerais como o campo de estudos clássicos tem dialogado com os estudos humano-animais, e, por fim, eu vou fazer alguns apontamentos do porquê eu considero importante que os estudos clássicos se engajem com esse tema. Eu vou só me cronometrar aqui para não ultrapassar o tempo que me foi designado. O Human Animal Studies, né, a abreviação é HAS, né, que a gente traduz aí para o português como estudos humano-animais. Então, o que são os estudos humano-animais? A expressão estudos humano-animais é composta por dois substantivos, humano e animal. Consequentemente, definir esse campo de estudos implica esclarecer o que é humano e o que é animal. E é aí que a coisa toda se complica. Tanto uma palavra como a outra são relativas. Se nós pensamos do ponto de vista da singularidade dos animais humanos em relação aos animais não humanos, essa definição não seria uma descrição antropocêntrica da experiência dessas criaturas? Pensando do ponto de vista da biologia, que reconhece uma continuidade entre espécies, qual a concepção de natureza tomada como parâmetro nessa discussão? A ocidental? Dado que falar sobre animalidade implica estabelecer uma relação com o que é humanidade, há um paradoxo na definição do que é ser humano. Por um lado, o homem é uma espécie animal pertencente à categoria biológica de Homo sapiens. Por outro, há um sentido alternativo de ser humano que diz respeito a uma condição oposta à de animal.
Mais do que uma definição, esse segundo sentido abrange uma ideia do que significa ser humano. Então, no primeiro caso, humanidade é uma categoria biológica, enquanto no segundo, humanidade é uma condição moral. A partir disso, o antropólogo Tim Ingold aponta que há, na definição do ser humano, uma fusão ideológica do conceito de indivíduo biológico com o de sujeito moral. O fato da discussão sobre animalidade ter mais relação com a indagação sobre o que é ser humano do que propriamente com o que é ser um animal, tem um corolário importante para a compreensão do que são os Ha's, qual seja o caráter claramente antropocêntrico de qualquer abordagem sobre os animais. Em outras palavras, embora os animais existam na natureza, a forma como nos relacionamos com eles é socialmente construída. E o caráter antropocêntrico dessas ações tem impactos muito concretos e profundos na forma como essas relações estão estruturadas. Uma vez que os animais passam a fazer parte do universo social dos humanos, eles são organizados em categorias: domésticos, de consumo, de laboratório e assim por diante. E essa categorização determina não só a forma como nós os vemos, mas também a forma como eles são tratados. Vejam que essas categorias já são baseadas nos usos que nós fazemos deles. Um gato ou um porco só são gato e porco porque nós os classificamos como tais. E essas classificações não são neutras. Nessa equação, alguns se beneficiam às custas de outros. Neste caso, humanos e gatos se beneficiam às custas dos porcos. Portanto, definir o que é um animal na sociedade humana tem muito a pouco a ver com biologia e quase tudo a ver com cultura. A percepção de que a forma como entendemos os animais é uma construção social levou ao surgimento de um campo de estudos dedicado ao tema, os estudos humano-animais. De Mello o define como um campo interdisciplinar que explora os espaços ocupados pelos animais nos universos social e cultural dos humanos, bem como as interações que existem entre eles. Os estudos sobre animais dentro dessa ótica começaram a ganhar força na década de 1990, mas se consolidaram propriamente como um campo disciplinar nos anos 2000. Apesar do campo ter se consolidado nas últimas 2 décadas, os Ha's têm uma história. A rigor, os estudos sobre animais datam de séculos, uma vez que este assunto é intimamente ligado ao tema do vegetarianismo, e este tem como pilar principal a ética animal. A palavra vegetarianismo aparece pela primeira vez no século XIX, mas a prática do que chamamos vegetarianismo já existe há muito tempo. De todo modo, o vegetarianismo se desenvolve amplamente no século XIX, particularmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, inicialmente no interior de movimentos protestantes e depois em movimentos filantrópicos e higienistas. A relação sobre o consumo de carne continuou ao longo do século XX, com novos argumentos. Nos anos 1960, com a expansão da industrialização de alimentos, tem início uma ampla discussão sobre a responsabilidade moral dos seres humanos para com os animais. Nesse momento, surge o chamado Grupo de Oxford, que não só se engajou academicamente com o tema, mas militou significativamente pelos animais. Esse movimento ganhou força ao longo da década seguinte, quando temos o aparecimento de um de seus personagens chaves, Peter Singer. Singer não era propriamente um membro do Grupo de Oxford, mas entrou em contato com suas ideias e foi ele quem as tornou visíveis para o grande público. A publicação de Animal Liberation, em 1975, foi um catalisador do debate sobre a ética animal, por ter suscitado grande interesse não só dos militantes do movimento pela causa animal e do público em geral, mas também de especialistas no universo acadêmico. Seja como complemento à obra de Singer ou como crítica, várias reações se seguiram a seu trabalho. Essas publicações são importantes por vários motivos.
dentre os quais podemos destacar a denúncia da crueldade na indústria de produtos de origem animal e de experimentos laboratoriais, mas principalmente o fato de terem levado a cabo uma discussão que tornou os animais dignos de investigação e consideração moral e ética. A partir da discussão iniciada pela filosofia, vários historiadores, antropólogos, geógrafos, feministas, dentre outros, foram se juntando ao debate. Ao longo da década de 1980, surgiram várias publicações sobre práticas e atitudes em relação aos animais. E na década de 1990, essa tendência se acentuou, com o surgimento de outros pesquisadores e publicações chaves. A partir dos anos 2000, temos inúmeros trabalhos nas diversas áreas sobre o assunto. A partir disso, eu vejo 3 momentos no campo. Uma primeira fase marcada por publicações genéricas, pontuais, pouco sistematizadas, ou nas quais os animais ocupam papel secundário, como no caso da filosofia de Descartes, por um lado, e pelas primeiras publicações sobre o vegetarianismo no século XIX, por outro. Uma segunda fase que se inicia na década de 1970, na qual os animais começam a ganhar protagonismo, inicialmente no campo da filosofia, e então nas outras ciências. E uma terceira fase que começa na década de 1990, mas se desenvolve principalmente ao longo dos anos 2000, na qual há uma ampliação e sofisticação de temas e abordagens, ou seja, temos propriamente a constituição de um campo de estudos. Agora eu vou passar propriamente para o diálogo desse campo de estudo com os estudos clássicos. Uma figura central na relação entre os estudos clássicos e os estudos sobre animais é, sem dúvida, Aristóteles. Em A Política, o filósofo grego estabelece uma distinção entre humanos e animais com base na capacidade dos humanos de falar e raciocinar, dado que esta seria uma condição fundamental para a existência ética. Os primeiros cristãos, e depois a própria igreja, vão se apropriar de vários elementos do pensamento aristotélico, em especial os aspectos de sua teoria que desvalorizam o corpo em prol de uma consciência superior que os animais não possuiriam. Nesse sentido, hierarquicamente, o homem se situaria abaixo de Deus e os animais abaixo dos homens, reforçando a ideia de inferioridade e subordinação dos animais em relação aos seres humanos. Essa distinção foi levada adiante pela filosofia europeia da Renascença e Modernidade, quando as justificativas de sua existência se tornaram mais sofisticadas. Por exemplo, René Descartes, um filósofo francês do século XVII, defendeu que os animais eram máquinas que operavam sem pensamento ou consciência. Dito isso, eu reconheço que estou fazendo um uso superficial e instrumental desses autores para o assunto que me interessa, mas meu ponto é mostrar como essa tradição filosófica grega teve um impacto profundo na forma como as relações entre homens e animais são concebidas até hoje. Os Haas têm ajudado a lançar outras luzes sobre a documentação antiga, e agora nós sabemos que, apesar dessa tradição ter acabado por se tornar hegemônica, havia um debate bastante acalorado sobre a natureza das relações entre animais humanos e não humanos no passado greco-romano. Sabemos também que alguns dos participantes desse debate, já naquela época, defendiam argumentos muito modernos sobre a racionalidade dos animais, a forma como devemos tratá-los, dentre outras coisas. Um exemplo é Plutarco, um autor que viveu entre os séculos I e II d.C., em seus tratados sobre comer carne ou sobre a inteligência dos animais. Desde os anos 1990, tem havido um aumento do interesse pelos animais nos estudos clássicos. Isso é evidente através da realização de conferências e publicações variadas. Mas isso não quer dizer que esse interesse seja algo novo. Parte dessa história eu já esbocei quando falei da influência do pensamento filosófico grego. Na modernidade, essa história pode ser dividida em 3 momentos. Um primeiro momento, que vai até meados do século XX, caracterizado por um interesse de caráter antiquário de identificar informações, categorizar e descrever espécies animais.
Um segundo momento a partir da década de 1970, marcado especialmente pelo trabalho da chamada Escola de Paris, o qual passa a figurar no debate acadêmico concomitantemente ao tipo de abordagem mencionado anteriormente. Neste caso, há uma presença marcante dos animais em estudos sobre a alimentação e religião, especialmente no que diz respeito ao tema do sacrifício. Os maiores exemplos aqui são os trabalhos de Detienne e Vernon. Por fim, um terceiro momento, a partir dos anos 1990, e que ganha fôlego nas décadas seguintes, que é marcado por análises mais interpretativas e uma gama maior de problemas, abordagens e temas. Nesse sentido, vários trabalhos passaram a mostrar as diversas maneiras pelas quais os animais se fizeram presentes na vida dos humanos no mundo antigo. Sua presença marcante em temas e motivos dos principais gêneros literários clássicos e mesmo na cultura e pensamento greco-romano em geral. A forma como serviam como objeto de estudos na ciência ou ajudaram em práticas mágicas e religiosas. Como os animais serviram de ferramenta para se pensar questões de identidade e alteridade, dentre outros. Por exemplo, alguns estudos mostram que os antigos já exploravam de forma bastante ampla e sofisticada os cruzamentos de fronteiras para refletir sobre a condição humana, especialmente através da antropomorfização de animais e animalização de traços humanos. Esses estudos mostram que, enquanto nas fábulas de Esopo os animais tendem a se comportar como humanos, nas tragédias os humanos, muitas vezes agem como animais. Neste último caso, a forma como os animais são utilizados representam aspectos destrutivos da natureza. Outros autores mostram que na comédia os animais são retratados de forma distinta. Ao invés de representarem as forças indomadas da natureza, elas enfatizam as contribuições dos animais para o universo cultural humano. Isso só para citar alguns exemplos. Então, eu passo agora para algumas considerações sobre a contribuição dos estudos clássicos para o debate acadêmico sobre os animais. O despertar da consciência da centralidade dos animais nas várias esferas da vida dos gregos e romanos antigos contribui para o melhor entendimento sobre as relações entre humanos e animais na antiguidade, especialmente por quebrar com o monopólio da filosofia em torno do tema. Nós sabemos agora que essas relações eram muito mais variadas, complexas e divergentes do que pensávamos anteriormente. Isso por si só já é uma tarefa de grande mérito. Diretamente relacionado com esse ponto, há uma segunda contribuição que diz respeito ao fato de que os Rás ainda não registraram as discussões que têm ocorrido sobre os animais nos estudos clássicos. Dado que estes mostram a dimensão histórica do assunto, falar de animais na antiguidade vai passar a exigir mais do que um parágrafo curto em uma narrativa ahistórica. Por fim, a contribuição dos estudos clássicos para o debate também possui, a meu ver, uma dimensão política. As narrativas das diversas disciplinas científicas refletem nossas crenças e valores, bem como o nosso entendimento de como o mundo funciona. E essas narrativas muitas vezes sustentam condições de violência, modelos identitários discriminatórios e precarização de vidas supostamente inferiores ao reduzir experiências de grupos individuais a uma visão hegemônica e única acerca de determinados temas, como raça, nação, masculinidade e excepcionalismo humano. Mas essas narrativas também apresentam versões alternativas, com ideias e expectativas de como o mundo deveria funcionar. Uma vez que a expressão do entendimento do mundo é inseparável dos nossos esforços e imaginação em termos estéticos, literários e científicos, e dado que é a soma desses discursos que gradualmente, conjuntamente e cumulativamente não só mantém, mas estabelecem novos parâmetros de comportamento e ideias hegemônicas, o surgimento de trabalhos que evidenciam, de todas as formas possíveis, em todos os campos do conhecimento, a inegável pervasividade dos animais em nossa realidade
e a nossa enorme dependência de nossa espécie em relação a eles, consequentemente, resultará em uma transformação da forma como nós nos relacionamos com os animais não humanos, tal como já aconteceu em relação ao nosso pensamento e atitude atuais em relação às mulheres, a população LGBT+, e afrodescendente, dentre outros. Nesse sentido, o estudo das relações humano-animais nas pesquisas de literatura, arqueologia, filosofia e história greco-romana também tem sua parte a cumprir nesse movimento emancipatório em prol dos animais, pois só um esforço coletivo poderá tornar realidade o predomínio de ideias e práticas mais éticas nas relações entre animais humanos e não humanos. E é somente a partir de uma participação nesse debate que os estudos clássicos poderão dar a sua contribuição para mudar essa história. Muito bom, professora Camila. E agora, né, nós tivemos um conjunto bom agora com a questão da sustentabilidade, né, que é o tema da segunda reunião anual da SBPC, é Ciência, Educação e Desenvolvimento Sustentável para o século XXI, e nós aqui na nossa mesa redonda falamos de os estudos clássicos no Brasil para o século XXI, né? Creio que foi bem representativo, né, esse conjunto aqui, com a professora Tatiana Ribeiro, depois o Marcos Filgueira, e agora a professora Camila Condillo, né? Então, nós vamos agora ouvir um pouco o que vocês querem perguntar ou expressar algo, comentar alguma coisa, tá bem? E todos os professores estão aqui, né, para conversar um pouco, debater um pouco. Vamos ver se tem um Rafael Silva aí, né, falando. Na visão de vocês, quais as melhores estratégias a serem adotadas por essas áreas para tentar resistir a ataques e, se possível, reconfigurar a sua relevância social? Né? Pergunta bem geral, quem quiser responder, ó, está aberto, né? Quer comentar? Eu acho que, em certo sentido, nós já estamos fazendo isso, né? Nós estamos fazendo o melhor que nós podemos para continuar a ensinar, continuar com nossas dificuldades, a despeito das dificuldades de acesso, de financiamento, né? Então, nesse sentido, isso já é uma coisa que eu acho muito importante, apesar de todas essa conjuntura que é bastante, às vezes a gente se sente completamente sem helpless, né? Sem perspectiva, mas eu acho que fazendo tudo isso, esses esforços, tentando levar a cabo as atividades que nós fazemos normalmente, já é uma forma de resistência muito importante, né? Além disso, eu acho que é muito importante nós ocuparmos mesmo também espaços institucionais, né? Que ali a política ela acontece em nível institucional, né? Que são os políticos, são as pessoas que ocupam os cargos administrativos, né? E também acontece do ponto de vista não formal. Do ponto de vista não formal, eu acho que nós estamos muito bem. Mas eu acho que a gente tem que levar essa política um passo adiante, realmente ocupar esses espaços onde essas decisões são tomadas. Muito bem. Quer comentar mais alguma coisa? Acho que a ocupação de espaços e também uma difusão, né, do que se produz nessa área, eu acho que isso é fundamental. Agora, nesse instante, enfim, que estamos todos, né, trancafiados e nos comunicando virtualmente, a gente tem uma oportunidade, né, de fazer isso chegar a um maior número de pessoas. Eu queria só complementar, dizendo que, por exemplo, a CAPES, ela diz a todos os programas de pós-graduação que ela quer uma política de internacionalização cada vez mais forte da pesquisa, de integração com uma pesquisa que se produz em outros lugares do mundo. Mas a gente não pode esquecer dessa relação que tem que ser fortificada entre nós, né? E de dar visibilidade à produção que a gente faz aqui. Lógico, também dando visibilidade a essa produção lá fora, e dentro
quanto for possível, que a gente possa também estar publicando, estar levando o nosso trabalho ao conhecimento de outras pessoas, né? E a internet, nesse caso, ela causa um grande benefício nesse sentido. Mas eu entendo a preocupação de uma certa união, de uma certa, vamos dizer, de um discurso unificado entre nós aqui no Brasil, para fortalecer e dar visibilidade para a produção acadêmica que a gente faz a duras penas, né? Que a gente continua fazendo, porque a gente é guerreiro, a gente é valente e continua fazendo isso. Uhum. Da importância, né, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos para isso, exatamente, né? Para reunir e fortalecer todos os estudiosos da área, né? E de todas as regiões do país. Isso é muito importante. Dá parabéns a essas últimas gestões da SBEC, que teve essa iniciativa de fortalecer os grupos de pesquisa, os grupos de trabalho. Eu acho que essa foi uma mudança de mentalidade dentro da própria SBEC, que ampliou o universo de mostragem, né, do produto das nossas pesquisas, de modo geral, porque vários grupos começaram a ter espaço para mostrar a sua produção. Então, eu fiquei muito contente de acompanhar tudo isso. Eu acho também que a estratégia que nós usamos, nós estamos muito fortes aqui no Brasil, na área de estudos clássicos em geral, né? Não que lá fora não seja, tem algumas organizações, algumas instituições que são bastante importantes. Mas sendo uma pessoa que já passou um tempo fora, eu acho que a gente tem estratégias muito eficientes de resistência, um grupo muito forte, essa disseminação dos grupos que o Marcos falou, e tem mais grupos surgindo, essa conexão das várias áreas do diálogo que nós temos através dos eventos da SBEC, e mesmo em sub-áreas como o GTH. Então, eu acho que em termos de estratégias, nós estamos muito bem. A questão é que nós estamos lidando com um monstro que é, assim, muito superior a nós, né? Então, eu acho que em termos de estratégia, a gente está bem colocado, e a situação, o contexto que nós estamos nesse momento, é um contexto muito difícil que não nos favorece de forma alguma, né? Mas em termos de estratégia, eu reitero, eu vejo que nós aqui no Brasil, a área de clássicas, nós estamos muito engajados, nós estamos muito unidos, nós estamos muito articulados. Bom, né? Ia falar, Tatiana? Não. Tem outro participante aqui, o Bruno, em contexto onde gerar índices, publicar, é algo tão difícil, como os estudos clássicos podem reafirmar seu espaço de relevância acadêmica? Questão da publicação, né? Quem quer comentar? Alguém quer começar a comentar essa? A questão da dificuldade de publicar, né? Que ele está falando. Talvez eu fale uma besteira muito grande, mas eu acho que, de novo, tem uma importância muito grande nós ocuparmos espaços institucionais. Porque o que acontece, pelo menos falando da minha experiência, como uma pessoa que trabalha com história antiga? Normalmente tem certas exigências para nós em termos de progressão de carreira e mesmo, enfim, outras coisas, que nós temos que publicar em revistas em extratos altos. Só que, para muitas vezes publicar em revistas de status altos, essas revistas não publicam no nosso tema. Então, às vezes, eu tenho uma revista que é específica no meu tema, eu tenho que publicar numa outra porque o extrato dela é maior. Uhum. Então, acho que uma das estratégias mais eficientes ali, embora difícil, eu tenho plena consciência disso, é justamente ocupar espaço institucional e brigar pelos critérios, quais são os critérios, como a gente pode mudar esses critérios, o que precisam para esses critérios serem mudados. Né? Porque senão a gente vai ficar sempre refém desse sistema, né? A outra revista não é o público que me interessa escrever, mas por conta de todas as exigências institucionais e profissionais que nós temos, nós acabamos cedendo por causa disso. Então, de novo, eu vejo como muito importante a ocupação de espaços institucionais para tentar mesmo ajudar na elaboração de políticas que favoreçam a nossa área. Perfeito, é isso. Exatamente, né? Temos que brigar por isso, porque senão publicar para um público, né? Que nem é o nosso público, alguma coisa, embora divulgue também, claro, né? Sim. Mas é importante que nós briguemos mesmo por isso, que está correto. Que alguém mais quer comentar alguma coisa? Né? Ou... Não? Então vamos ver se tem mais questionamento aí.
A Renata Casarini, né? Tatiana, obrigada pela lúcida fala. Pergunta: como avalia que deva ser a experiência docente no trato dos clássicos na sala de aula diante de mobilizações globais, como, né, do Me Too e Black, alguma coisa, eu não estou nem enxergando direito. Eu olhar aí, Tatiana. Eu mais perto, estou vendo é menos. A questão da experiência docente, né, em sala de aula. As mobilizações globais. Globais, exatamente. Renata, me parece que é, sobretudo, fomentar discussões. Abrir espaços, né, para novas perspectivas, outras perspectivas. Eu acho que essa é mostrar, né, eu acho que isso também, né, às vezes, na sala de aula a gente fica muito encerrado, né, em determinados conteúdos, né, e há toda um mundo que gira, né, lá fora. E acho que é preciso levar isso para a sala de aula, né? A gente tem espaços, né, ou disciplinas em que a gente possa levar, né, para onde a gente possa levar essas discussões, esses pontos que você colocou aí. Né? É uma pergunta difícil, na verdade. É uma pergunta difícil. Mas eu acho que uma coisa que eu acho mais fascinante, o mais legal de trabalhar com o clássico é justamente um estranhamento que ele causa nossa em relação a esse mundo antigo, e a partir desse estranhamento a série de questões que esses temas levantam. Tem uma pessoa que está assistindo a gente, acho que é o Rafael Silva. Eu estava acompanhando o curso dele sobre mitologia, e tem um episódio que ele fala da Perséfone, né? E o casamento no mundo antigo não é essa coisa que você tem um ritual de ir lá, tem a cerimônia e casa, você rapta a pessoa, né? E tem toda uma relação de violência, de estupro ali. E eu acho que temas polêmicos como esse, do casamento, como temas de escravidão não relacionado com cor da pele, a questão muito interessante dos animais, tem um texto que eu estava lendo recentemente, que a gente tem de pensar nos pets como os nossos, a partir da metáfora do kinship, né, de parentesco. Enquanto no mundo antigo era uma relação, uma metáfora sexual com os animais. Então, eu acho que essa série de estranhamentos com o contato com esse mundo que é tão diferente do nosso, levanta uma série de questões que nos fazem refletir sobre a nossa situação e quais são as implicações morais e éticas da forma como nós conduzimos esses assuntos na atualidade, né? Enfim, não tem uma resposta definitiva para isso, que de fato é uma questão muito ampla, mas isso que eu acho mais legal de trabalhar com clássicos, né? O estranhamento e das reflexões que nos trazem desse ponto de vista ético e moral. Encontrar um espaço para a inserção dessas discussões, Exato. né? Possível. As temáticas são muito atuais, né? A gente trabalha com clássico, mas o tempo todo a gente está falando de temas que a gente traz exemplos da literatura, do teatro, enfim, da filosofia, da história, e a gente pode trazer isso para contextualizar, para dar uma vamos dizer, uma repaginada nisso, trazer isso para um modelo de discussão atual, ou para a temática atual que está sendo discutido. Eu acho que é uma viagem, onde o imaginário ele é povoado dessas figuras que a gente retira dessa tradição clássica, né? Pensar, acho que também sobre o prisma da semelhança, mas da diferença, né? Travar a discussão a partir da diferença. Muito bem. Exatamente, né? Temos a recepção, né? Hoje em dia nós trabalhamos muito com recepção, isso é muito interessante, né? Ver a literatura atual, o teatro atual, como era o antigo, como era o teatro grego, a comédia grega, nossa. Alguns acham que algumas comédias parecem ser feitas para o Brasil. Nos identificamos tanto com ela que você fica, nossa, Cavaleiro foi feito para o Brasil, não? Né? A crítica que há aos políticos, né? Muito parecida, assim, embora você tenha que ambientar, né? Cada qual na sua época, mas a mensagem
recepcionada como se fosse algo bem atual. Né? É isso mesmo. Vamos ver. Adriane. A tradição clássica tem sido apropriada, né, por grupos, né, conservadores para reforçar seus valores. Como podemos nos dissociar deles? É outra questão bastante difícil, porque, assim, pelo menos eu, como historiadora, eu sei que toda história é história, como eu vejo, contemporânea, não no sentido de história do tempo presente, mas que são as questões do presente que fazem com que nós coloquemos questões para o passado. Então, tem uma projeção um pouco da nossa realidade ali nesse passado. Né? E essa projeção, evidentemente, ela não é de uma pessoa, são vários grupos diferentes que vão olhar para esse passado e se apropriar dele da forma que mais convém. Né? Então, eu acho muito... É uma pergunta difícil, né? E a gente vê mesmo que tem esses vários grupos que se apropriam dos temas do passado. Aí tem o pessoal, acho que o Gleison trabalha com recepção, né? Como que aconteceu a apropriação do passado na França, se não me engano. Então, tem várias formas. Como eu vejo que talvez a gente possa tentar fazer um discernimento crítico ali dessas leituras que estão disponíveis. É justamente atrás de repertório crítico. Né? Por muito tempo se pensou, por exemplo, quando a gente olha para essas estátuas, né, para o material, para a cultura material do período greco-romano, com o mármore, né, aquela coisa branca. E através de estudos, hoje nós sabemos que não, que essas esculturas, por exemplo, eram muito coloridas, né? É que essas cores não ficaram até hoje. Então, eu acho que a única ferramenta que nós temos para lutar contra esses tipos de apropriação, digamos, não muito crítica, não muito precisa, é justamente fazendo o oposto disso, é ir para a documentação, olhar esse material, juntar repertório crítico e olhar em que medida essas interpretações elas procedem a partir das evidências que nós temos, e em que medidas elas não procedem, né? Porque eu acho que é só com o repertório crítico que a gente consegue se guardar contra perspectivas enganosas, maliciosas, não é? Então, eu acho que só seria, a meu ver, né, a única forma, talvez, que nós pudéssemos tentar fazer esse discernimento é ir ali mesmo no repertório crítico e procurar, juntar repertório e, enfim, acho que minha resposta iria por aí. Denunciar, eu acho que também responder socialmente, né? Responder socialmente. Sim. Isso aí, denunciar, combater e esclarecer. É isso que a gente tem que fazer. Está equivocado, isso aí não tá, isso está errado, isso é uma leitura errada, ele não conhece nada, ele não tem base para dizer isso, então é ser crítico, é isso aí, Camilo. Inclusive, citaram aqui os 300, né? Tem o Gabriel, que é um doutorando da USP, ele também dá um curso online que ele faz uma coisa bastante bacana, explica as várias leituras, ele faz dá um panorama bem geral da história de Esparta, e ele mostra para a gente tudo que tem de errado ali na leitura que tem nos 300. De novo, a questão do repertório crítico. Né? Eu acho, você tocou nesse ponto, Camila, talvez a gente pensar não numa leitura errada, né, mas num propósito dessa leitura dessa forma. Sim, tem muita coisa de dizer. Uma intencionalidade. A apresentação de Esparta. Acho que... a coisa sair do seu contexto, né? Muitas vezes sai a citação fora de um contexto, diz o que bem entende, coloca onde bem entende. Porque você pega, por exemplo, um rapaz como o Gabriel, que ele estuda isso, e aí você compara tudo que ele fala sobre Esparta com que essas apropriações, digamos, um pouco mais abrangentes, genéricas de Esparta são feitas, não tem nada a ver. Né? Então, por isso que eu acho que a questão do repertório crítico ele ajuda claro. Demais. Né? Tem que contextualizar mesmo, contextualizar. Exato. Muita gente gosta de citar coisas totalmente fora de contexto. Né? É muito fácil para usar para o que bem entender. Né? Eu acho que você falou do contexto, trazer a discussão e pensar nos vários contextos. Exatamente, né? Exatamente. Tem que mostrar um contexto que ele foi utilizado, o que ele pode, né, ser. E temporalmente o que foi, né? Temporalmente, exatamente. Como foi lido, como foi. Exatamente.
Você tem que mostrar como foi utilizado e por quê, né? E como nós poderíamos utilizar também. É isso, a questão crítica de que vocês estão falando é essa, né? Ampliar esse debate. É claro. Tudo bem? Mais alguma coisa? Sigo. Vamos ver. Ainda temos mais comentários? Ou pergunta? Murilo Cavalcante Alves. Pergunta: gostaria que comentassem, caso conheçam, as posições de Mário Vieira de Mello sobre os estudos clássicos. Alguém conhece as posições de Mário Vieira de Mello? Na verdade, eu não sei, assim, desculpe a minha ignorância, mas eu não sei nem quem é. Quais são as posições, Murilo? Você diga, Murilo, que aí a gente comenta melhor. Quem é o... Eu também. Vamos, Murilo. Eu estava até morrendo de vergonha. Falei, gente, será que todo mundo sabe quem é? Eu não sei, mas realmente eu nunca ouvi falar. Cadê o Murilo? Ele está escrevendo? Não, se ele não tiver, pode comentar outra coisa enquanto isso. Pode passar para uma outra pergunta. Pode passar para o próximo, enquanto ele refaz aí o Ney. Se tiver outra, né? Não, Ney, não tem mais alguma? Porque eu vi que Mário Vieira de Mello foi um diplomata e pensador brasileiro. Escreveu 6 livros, os quais abordam temas como filosofia, política, educação e cultura brasileira. Foi embaixador em Gana, Guatemala e Hungria, além de representante brasileiro na Unesco. Nasceu em 1912 e morreu em 2006. Mas aí não sei o que ele diz sobre isso. Não conheço, não. Morreu Estudei, quando, não. Ana Maria? 2006. 2006. Eu acho que foi aquele que foi morto num atentado, né? Um prédio da ONU, não é? Não sei. Pronto, o Bruno está falando que como os estudos clássicos podem contribuir com o debate institucional na educação. Essa é boa, hein? Educação de vários... Fala, Marcos. É amplo, né? Eu estava quer dizer que a gente fica batalhando pelo nosso espaço dentro da educação, né? O que a gente chama de educação, que é esse enorme guarda-chuva, que é tudo que é ensino à educação. Agora mesmo a gente assiste estarrecido a notícia de que não vai ter bolsa de iniciação científica para alunos de humanas, da área de humanas, né? Todos nós trabalhamos na área de humanas. Como é que vai ser isso? O que vai ser dos nossos alunos, né? Não tiver mais bolsa PIBIC, já pensou, se acabam com os PETs, se acabam, como já acabaram com o PROCAD, como eu disse. Quer dizer, como é que a gente fortalece a importância dessa formação humanística dentro desse cenário vasto da educação? Né? O que é que se chama de educação? O que eles querem chamar de educação? Para que eles querem a universidade? Em que eles querem transformar a universidade? Então, é uma discussão infinda, né? É uma discussão enorme, né? Eu acho que nós temos que batalhar primeiramente pelo nosso quinhão, né?
pela parte que a gente pode ocupar aí dentro dessa política universitária, cada um dentro da sua universidade, mas pensando nessa educação de modo geral, pensando que a gente está formando profissionais da educação, mas para dar aula onde? Eu sou professor de filosofia, formo licenciados em filosofia, mas e aí? Deixou de ser obrigatório o ensino de filosofia e sociologia? Uma batalha que a gente teve durante décadas, de repente conseguimos um espaço e de repente esse espaço é tirado assim e fica todo mundo no vácuo. Como é que você explica para o aluno qual vai ser o campo de trabalho que ele vai ter dentro da educação, né? Então a gente tem que entender essa educação como um campo de batalha também, onde existe uma certa forma de diminuir, né, o financiamento da pesquisa para essa área que a gente trabalha, que é a área de humanas, né? Então, como é que a gente fortalece essa nossa luta aí? Como é que a gente consegue nos fazer ouvir, né? Marcos, eu estou aqui acompanhando os comentários, parece não, né, o Henrique está fazendo um comentário que essa notícia, na verdade, é uma notícia requentada, né? Essa notícia é uma notícia de abril, né? Isso, já, enfim... Vocês já desmentiram. Já não tem mais efeito. É o que nós vamos assistindo. Lamento. Eu só li a notícia, não li o desmentido da notícia. Né? Mas mesmo assim, vocês sabem que a coisa está muito séria, né? O número de bolsas dos programas diminuiu drasticamente, né? Em todos os programas, quer dizer, principalmente os programas novos, emergentes, né? E na área de humanas. Eu vejo que há uma surdez, principalmente no Ministério da Educação, e na relação com o Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, a gente não ouve nada, a gente não sabe nada do que está acontecendo. Não tem perspectiva, não tem uma discussão, não tem uma coisa de colocar um projeto para a comunidade científica universitária discutir. A gente só ouve falar de quê? Cortes. O projeto é o desmantelamento, né, Marcos? O projeto é o desmantelamento. Então, como é que você fala de educação, né, dentro de uma situação tão terrível como essa que a gente está passando? Oxalá que dure pouco. Exatamente, Lourdinha Abdoral da Silva. Como vocês avaliam a presença de alguns animais nas religiões, como a pomba, o cordeiro no cristianismo? A pergunta vem no sentido da nossa opinião pessoal ou do ponto de vista acadêmico, como esse tema tem sido abordado? Ele perguntou como vocês avaliam a presença de alguns animais nas religiões. Aí eu acho que dá para ver as duas questões, né? Eu vou tentar responder do ponto de vista acadêmico, porque do ponto de vista pessoal, todo mundo acho que já imagina, que já sabe qual é a minha resposta em relação a isso, né? Então, para além da questão da filosofia, né, da discussão em cima do Aristóteles, em cima do Porfírio, enfim, sobre a questão da racionalidade dos animais e tudo mais, um dos campos que mais tem produção no âmbito da história antiga, pensando nessa questão dos animais com a religião, é o segundo tema, a meu ver, que tem mais coisa escrita. Então, dá para abordar isso de várias maneiras, né? Um debate que é bastante importante é em relação ao tema do sacrifício, né? Em algumas leituras, esse sacrifício é visto como uma forma de comunicação da comunidade com os deuses, de uma união dessa comunidade. Então, esse ritual do sacrifício faria essas duas coisas, né? Unir a comunidade, estabelecer uma comunicação com as esferas superiores. Tem outros tipos de leitura também que veem o homem como um animal violento por natureza e que possivelmente, através da caça e da ritualização desse processo da morte, você conteria um pouco essa violência humana, né? Você pode pensar isso do ponto de vista simbólico também, né? E aí tem um trabalho até muito legal de um aluno da Semíria chamado Murilo Modesto, que está trabalhando com a relação de pássaros com o além-mundo, né, com o mundo pós-morte. Então, tem várias perspectivas que você pode abordar isso. Do meu ponto de vista pessoal, como eu sou vegana, como eu sou ativista, para mim é errado. Eu entendo que cada religião tem uma lógica de fazer isso, mas justamente por conta do meu posicionamento pessoal em relação a essa questão, para mim não é uma coisa que eu vejo com bons olhos. Então, acho que
desse jeito acho que eu consigo pegar os dois ângulos da pergunta, não sei se a pessoa que perguntou, enfim, está satisfeita com a resposta. Vocês querem falar alguma coisa também sobre o tema, Tatiana? Não, eu ia dizer que eu acho que é um ponto que está sendo, começa a ser mais debatido, eu não diria que começa agora, mas começa a ser mais debatido dentro da academia, né? Se pensar essa relação. E pensar essa relação, é claro, guardadas as devidas proporções, né, mensurando, entendendo temporalmente, né? É claro que animal é animal desde sempre, né? Os bichos são bichos, enfim. Mas pensar, né, como culturalmente, temporalmente, havia um tratamento diverso, e religiosamente, é claro, né? Mas eu já tive uma experiência numa turma, né? De alguém me dizer assim, mas é o povo antigo, uma espécie de crítica. O povo antigo, alguém de religião, alguma coisa assim, falou, né? Já que o tema é religião aqui, que ele falou. Disse, o povo antigo sacrificava os animais. Eu digo, o que fazem hoje? Né? Se, lá pelo menos era no sacrifício. E agora, que são milhões, milhares, né? Eu não acho que mudou grande coisa, não. Você só não vê. Mas a matança é a mesma. Então, assim, né? Também não acho que o povo antigo era pior, ou alguma coisa nesse sentido, não. Era bem menos a morte dos animais. E era um animal para uma comunidade, mais ou menos, vamos dizer assim, né? No sacrifício. E hoje em dia, sem sacrifício nenhum, oficialmente, é tudo dentro dos matadouros, normalmente, né? Bom, pelo menos é o que eu acho. Eu respondi assim. E pelo menos a pessoa se calou. A Renata, de novo. Renata é ídolo. É um Esse blog site era legal. Adorava o ídolo. Ele vai ser desativado, Renata? Não, vai continuar online, mas não haverá mais publicações, o que é uma pena, porque era realmente muito legal. A SBEC promoveria algo assim? Não sei, né? Só vendo quais as nossas possibilidades. Teria que ver, só se é um blog, o que é, né? É que não é uma tarefa fácil, tanto que eles não deram conta, né? Manter, né? A manutenção, né? Porque não só a questão da logística de manter um site legal, mas de manter a qualidade mesmo da escrita, né? E a pessoa que fazia isso era uma scholar independente, chegou a um ponto que ela não deu conta mais, né? O que é compreensível. Mas, ao mesmo tempo, é uma pena porque é um site muito bacana, muito sério, toca em questões bastante polêmicas de forma muito, assim, respeitosa, muito apropriada. É realmente uma perda muito grande. Kleber, sobre o ensino da leitura, como ensina os clássicos, literatura, se as traduções de clássicos são extremamente eruditas para um país de precária leitura. A questão da tradução ser muito, né, erudita, vamos dizer assim, né? A dificuldade, né? É um tema interessante, né? Você quer debater? Eu penso que, assim, por muito tempo foi, mas cada vez mais nós temos traduções muito boas. Você pega, por exemplo, tem a Universidade de Coimbra, se não me engano. Enfim, eu não me lembro exatamente o lugar, eu vou ficar devendo isso para vocês, eu peço desculpas, mas tem várias traduções muito boas, muito acessíveis, que eu uso com os meus alunos. Por exemplo, sobre comer carne, inclusive a gente fez um evento no Animalia que fala dessa tradução portuguesa sobre comer carne, é muito bacana. Então, eu acho assim, que a gente teve esse problema por muito tempo, mas tanto fora, tipo em Portugal, como aqui no Brasil, cada vez mais nós temos traduções que são, assim, são boas, sem ser uma coisa muito sem noção para trabalhar de forma pedagógica com os alunos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está mudando devagar, mas que está melhorando bastante. Acho que também tem a coisa da leitura, né? Da técnica de leitura, né? Eu acho que isso é uma coisa que falta no ensino fundamental. O aluno, quando chega para a gente na universidade, ele vem cheio de falhas, de lacunas, de má formação, porque é todo um processo que vai se estendendo ao longo dos anos de formação.
Então, assim, gostar de ler é uma coisa, tem que fomentar isso, tem que gostar de ler, tem que ter o hábito. A leitura é hábito, né? É prática. E aí, sim, a gente tem esse papel de ver as traduções, de escolher as mais adequadas, aquelas que têm, vamos dizer, uma chance de ser compreendida mais facilmente, porque não é muito truncada, não é cheia de classe, vamos dizer, de eruditismos, né, como ele coloca na pergunta. Tentar também trazê-la para um contexto mais coloquial, né, discutir, ampliar o vocabulário, enfim, de diversas formas. Agora, uma coisa que você não pode perder, que por exemplo, em filosofia não se pode perder, que é o trato com o conceito. O conceito é o conceito, tem que entender o conceito tem que ser aquilo que está definido. E como é que se traduz um conceito numa língua grega ou numa língua latina? Quais são as formas que se usa para traduzir? Qual a incoerência que existe em determinadas traduções? Qual a coerência que existe em outras? Qual é preferível usar essa em detrimento da outra? Enfim, esse trabalho de triagem é um trabalho que a gente faz para levar um texto mais, vamos dizer, mais apetecível para os alunos. Eu acho que isso estimula mais a leitura, isso desenvolve melhor a capacidade de compreensão e de reflexão sobre o texto que é lido. Acho que sim. Fala uma coisa, Tatiana? Não, eu acho que me parece também que a traduções, não é, com propósitos diversos, né? Eu acho que você estimular, enfim, essa pluralidade, né, de traduções com propósitos diversos e repensar mesmo as próprias traduções já feitas, né, e não se começar a traduzir do zero, digamos assim, né? Pensar numa história, né, de um texto traduzido e nos efeitos que gerou. Acho que isso é isso mesmo. Passo. Que cada um, né, vai ver exatamente como o Marcos está falando dessa questão de conceitos da filosofia. Claro que não se pode perder isso, né? Tem que manter um certo... Tem que fazer valer o conceito, né, de alguma maneira. Mas eu digo, por exemplo, traduzir uma comédia, claro que eu posso brincar com ela e colocá-la num cearenseis, por exemplo, né, como a gente brinca. Então, mas na verdade não é nem que vai ficar mais inteligível, não, porque só os cearenses não vão entender. Tem que fazer uma escada em baianês e pernambuquês. Você deu um exemplo agora belíssimo, Ana Maria, do trabalho que você está fazendo com essas... Pois a gente brinca com isso, mas de Aristófanes. Era mais assim, vamos ver como é que a gente entenderia isso, é a nossa leitura disso, entendeu? Isso, aí cada lugar pode fazer essa leitura. A Grace Drummond, por exemplo, né, ela fez uma tradução da Paz com um sotaque, né, carioca. Né? É interessante, ela coloca lá o Zé Parreira, né, para o Trisgeu. É bem interessante isso. Tá? Então, é algo, né, que pode ser feito, claro, mas aí é como vocês estão dizendo, depende do objetivo da tradução, realmente. Mas é uma coisa muito importante que a Tatiana falou também, de nós sempre levarmos em conta o que já se traduziu, como já se traduziu. Claro. Esse conhecimento, né? Não fazer como se estivesse começando do nada, do zero. Né? Dando importância a tudo que já se fez. Muito bem. Então, nós não, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, nós não temos mais perguntas, poderemos encerrar nossa sessão. Né? Apareceu uma pergunta, eles não tinham mais. Como vocês veem as atualizações de temas clássicos em obras como Orfeu da Conceição, Gota d'Água? Exatamente, nós já estamos falando, né, dessas atualizações. Alguém quer falar sobre isso? Essas, né, tem o trabalho da... Tem o trabalho da... Agora esqueci o nome dela. Mas que ela pegou a Gota d'Água, né, do Chico e escreveu um trabalho chamando de Medéia Carioca, mostrando como é que foi adaptado, e, enfim, fez todo esse trabalho. Como é que eu esqueço o nome da pessoa assim? É engraçado. Mas acho que na hora, né? Normalmente a gente tem tudo escrito. A Luísa Buarque. A Luísa Buarque fez isso.
Ela apresentou isso comigo lá em Coimbra, muito interessante o trabalho dela. Né? Então, ela trabalhou isso. Acho que ela publicou esse texto. Está publicado lá por Coimbra, no negócio que tem lá, um livro lá de estudos clássicos, feito em convênio com o Pragma e o Centro de Estudos Humanísticos lá da Universidade de Coimbra. Eu publiquei um também sobre o Câmara Cascudo e Epicuro, no Prelúdio e Fuga do Real, uma obra do Câmara Cascudo. Enfim, eu acho que tem essas aproximações e são coisas bem interessantes de trabalhar, e isso agrada muito os alunos. Porque, por exemplo, você tem uma peça que tem música, que tem... Você está entendendo? É um universo mais completo e que estimula diversas curiosidades nos alunos. Quando você mexe não só com o texto, mas também com a música, né? Eu trabalho muito com isso. Eu gosto muito de trabalhar essas referências clássicas dentro da música brasileira, sobretudo do samba. Eu tenho um projeto aqui que já tem 17 anos que ele acontece, chama Filosofia no Samba, e a gente, de vez em quando, discute essas coisas, e isso em meio a uma roda de samba, em meio a uma mostragem real da música, de como a música é, e qual o conteúdo que ela traz, qual a discussão que a gente pode trazer, que elementos ela tem, enaltecendo esses elementos da cultura de modo geral, da cultura clássica em particular. É muito interessante isso, eu gosto muito dessa mistura das coisas. Você falou em reatualização, pensar talvez em termos também de releitura, né? Porque aí a gente resgata essas outras leituras e a diferença. Eu acho que o que há de interessante, né, nesses trabalhos de pesquisa voltados para essa questão, é justamente um apontamento, né, uma busca das diferenças, e aí, a partir daí, uma discussão, né, do cada apropriação, cada releitura que é feita, né, e pensando num propósito, num público mesmo, numa experiência. Você fez menção a textos, né, teatrais, no caso da Gota d'Água, né, pelo menos, e então Orfeu também, pensar nisso, né, eu acho que essa perspectiva, né. E a música está presente. A gente entra a questão da música, né, que estava falando. A gente entra, de fato, na discussão sobre recepção, né? E aí, evidentemente, tem várias formas de ler recepção. Tem alguns que acham que recepção é só trabalhar com os cânones, mas tem outros tipos de leitura. E uma leitura que eu gosto muito, particularmente pensando nesse tema, é a da Emily Greenwood, que ela diz que o clássico é justamente aquele material que tem capacidade de se localizar, né? E, nesse sentido, eu acho que esse tipo de produção é muito importante porque populariza muitas das ideias principais que estão presentes nesses textos clássicos, mesmo que não de forma direta. Então, justamente essa capacidade de você localizar, de usar uma linguagem local e tentar veicular, né, essas ideias desses textos antigos, só que numa linguagem mais acessível, ou que apele mais para audiências do aqui e do agora em cada lugar. Então, nesse sentido, eu vejo como uma forma muito importante e eficiente, né, mesmo ali dadas todas as limitações, de popularizar muitos dos elementos característicos mais importantes que estão presentes nesses textos clássicos. Muito bem. Eu falei da música, que eu falei ao mesmo tempo que você, mas assim, a importância da música né, para os gregos, romanos, etc., e colocar isso com música é muito importante, como o Marco colocou aqui da filosofia com samba, é bem interessante, né? É bom demais. Tem cerveja também. Meu Deus. Aí a recepção do vinho, só que aqui a gente está no calor danado, é melhor a recepção do Baco, né? Melhor, exatamente. Recepção de Dioniso. Então, há mais perguntas, Neio? Agora para o meu. Que bom. Não, então pronto. Então vamos, né, agradecer a presença de todos, né, e todas que estão nos assistindo a nós aqui, nos assistindo ainda não era dando assistência também estão, né? Mas agradecer a cada um dos professores, né, professoras e professor,
politicamente correto, vai ser professores, corretíssimo. né? Pois é, Agora professor. Falar igual o Mussum, professores. Amigos, professores. Amigos, Pois professores. é, mas é isso mesmo, né? Professores, é professores mesmo. Não tem como. Muito bom Mas ter que você, o ES, viu? a ideia do ES é acabar com a questão Exatamente, do o gênero. E acabou ficando sem, né? Porque aqui tem professoras e professores, às vezes existem as duas palavras. Bom, então, obrigada, né? Foi muito bom reencontrá-los também, né? Como é que é? Reencontrá-los também. Muito bem, Ana. Vai ser ótimo. Adoro essas coisas, na comédia é excelente. Então, abraço, né? Eu vou dizer mais nada, não. Abraço. Daqui a pouco eu tô Beijo para abraços todo mundo também. aí. Para todos, né? Tá bom. Para todos, né? Como diz o Will. Como é que é o Gabriel que diz, né? Para todos. Obrigado, Então, o Claudinei também. Obrigado por nos hospedar aqui, né? Então, Isso aí. continue nos observando, nós vamos ter ainda, continuamos com as quintas-feiras, né? Com o segundo seminário do Encontro dos Grupos, né? No próximo será o último grupo a se apresentar e depois, no dia 10 e no dia 17, nós faremos o encerramento, a mesa de encerramento, tá bem? E agora também continuem com a programação da 72ª reunião anual da SBPC, que esse é o último bloco, né? É o final do ano já, né? Ciência, Educação e Desenvolvimento Sustentável para o século XXI, e nós aqui com a nossa contribuição, os estudos clássicos no Brasil para o século XXI. Boa tarde e até a Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigada.